quem está feliz com Jesus, dá um glória aí. É só o Renato mesmo? Aleluia! Só quem está feliz com Jesus, dá um glória aí. Maravilhoso Deus. Queremos te agradecer, Deus amado, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus amado, pelos corações, amado Deus, que foi restaurado nesta noite. Obrigado pela vida, Deus amado, que foi reconciliada contigo nesta noite. Muito obrigado pelo teu conforto, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Sabemos que não somos dignos, amado Deus, e nem merecedores, Pai, mas a tua graça tem nos alcançado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Abre tua Bíblia aí. No livro que eu vou falar. É Filipenses. Filipenses. Onde é que ele está? Filipenses 1, versículo 6. Deixa na agulha aí, e eu vou dar um tempo aí para você se recompor. Né? Tem gente que está nos visitando hoje, né? Marcelo com a sua esposa. E quem ainda não teve o privilégio de ir lá dar um abraço neles, faz a gentileza. Muito bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo, a esposa do Marcelo. Pode ficar em pé, filho. Fica em pé para a gente abraçar, filho. Quem não abraçou ainda, vai lá, vamos lá, filho. E as mulheres vão abraçar lá O meu a Marcelo, esposa do Marcelo. Quem lembra da Juju? A Juju voltou hoje, ó. Ela também precisa do seu abraço. A mãe dela também precisa do teu abraço. A Juliana conhece. Isso, assim, negócio do... Dá aquele golpe aí que vocês aprenderam aí que o pastor ensinou. Olha lá, a pessoa está em pé esperando um abraço. Cadê a mulher para abraçar a menina? Vou ter que descer aqui, gente. Eu já abracei, pastor Dio. Capricha, capricha. Esperar a galera ali da água ali me trazer também. O cara tá na fila ali para pegar um copo de água para mim. Eu acho isso muito legal. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Né? E a palavra de Deus ela é um manual de instrução, né? Para a gente aprender a viver e alinhar a nossa vida de acordo com ela, para que a gente seja bem sucedido. Aleluia! Né? E a palavra dele vai falar lá, se eu não me engano, é Deuteronômio. E fala que aqueles que me obedeceram vou abençoar, e aqueles que não me obedeceram, Aleluia! automaticamente já está amaldiçoado. Glória a Deus, aleluia! Então as bênçãos de Deus ela vem sobre o obediente. Rebelde não vai vir. Né? O rebelde só vai vir as consequências da sua rebeldia sobre a sua vida. Filipenses 1:6. Pode abrir para a gente acompanhar a leitura. Filipenses 1:6. Amém? Amém! Vocês estão sem Bíblia? Não, ok? Show. Eu vou ler na versão da Palavra Viva.
ela é um pouco diferente da versão de vocês, mas quer dizer a mesma coisa. É a carta de Paulo aos Filipenses. No versículo 6 ele fala assim: e eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até que a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Tem versão que fala que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para terminar. Aleluia. E a gente precisa ter essa certeza no nosso coração. Só que eu não posso tirar esse texto do contexto do qual ele foi escrito. Paulo está escrevendo a uma igreja que recebeu a palavra de bom grado e passou a viver de acordo conforme lhes foi ensinado desde o princípio. Subindo lá para o versículo 2 de Filipenses mesmo, no capítulo 1, ele fala assim, ó: a minha oração é que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo deem a cada um de vocês a sua graça e a sua paz no coração e na vida de vocês. Agradeça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quando oro por vocês, o meu coração se enche de alegria por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de Cristo, desde a ocasião em que vocês ouviram pela primeira vez até agora. Aleluia. E aí entra o versículo 6. Ele continua falando: e eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. Então eu queria que você abrisse o teu coração, abrisse a tua mente e deixasse essa palavra descer ao teu coração. Porque Deus, ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se a palavra dele diz, eu creio. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para terminar. Eu creio. Por mais adversidade que a gente tenha, por mais dificuldade que a gente tenha, ele é fiel para cumprir. É aquilo que ele começou, ele vai terminar aquilo que ele começou. Eu não tenho dúvida disso. Aí o negócio começa a ficar bom. Porque Deus, ele conhece cada um de nós, ele sabe das nossas limitações, ele conhece o nosso íntimo, ele sabe o que está dentro de nós, o que nos atrapalha naquele propósito para o qual ele nos alcançou. E aí ele é mestre em lá naquela, como é que chama aquele olho do furunco, no carnegão? Ele é mestre para ir lá no olho do furacão e dar um jeitinho. Aleluia. E ele espera você. Teve um camarada que ficou 3 dias na barriga do grande peixe. Teve um outro que ficou 40 anos cuidando de ovelha. Ele era general do exército de Faraó. Teve um cara que precisou ouvir o galo cantar. Teve um cara que precisou cair do cavalo. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu conhece, Pai. Tu sabes, amado Deus, aquilo que a gente precisa, Pai. Então venha com a Tua provisão. Venha com a Tua provisão, Pai. Que a Tua palavra, Deus amado, não venha só descer aos nossos corações, Pai, mas venha mudar, Deus amado, venha transformar, Pai. Venha, Deus amado, fazer com que a gente fique incomodado, Pai, pela forma como estamos agindo ainda, Pai, em relação ao Teu propósito, Senhor. Tira-nos, amado Deus, da nossa zona de conforto, da nossa acomodação, das nossas brincadeiras às vezes.
mundo aí fora está cheio de gente esperando uma palavra, um abraço desse que aconteceu aqui nessa noite. Não estamos juntos, você não está sozinho, tem muita gente aí fora precisando, meu irmão. Dá para sair dessa situação. Tem muita gente precisando da gente. Ah, Jesus. Ezequiel. Mamãe Ezequiel. Não queria Ezequiel não. Não vou em Ezequiel, vou lá para Ezequiel. Cadê ele, gente? A palavra está no meu coração, gente. Ela está escrita em Ezequiel. E ela fala o seguinte: se Deus mostrar para você de alguém que esteja precisando de uma palavra e você não der essa palavra, e essa pessoa morrer na situação que ela se encontra, o sangue dela vai ser cobrado da sua mão. Isso é sério, isso é grave. Não são todos que têm essa responsabilidade, que têm esse chamado, né? Não é qualquer um que Deus coloca isso dentro para que faça exatamente isso que Deus quer. Tem outros ministérios, tem outras coisas, né? Que o corpo age em função daquilo para o qual Deus o alcançou. Cada membro tem algo especial dentro que Deus colocou, né, para poder fluir e ajudar uns aos outros. São poucos os que Deus chama com essa responsabilidade, né? E se essa pessoa tiver em pecado e Deus mandar você ir até ela e falar com ela, e você for e ela se converter, além de você ter ganhado o irmão, está tudo certo. Mas se ela não se converter e morrer, não é problema seu. Eu queria compartilhar agora. Aleluia! Eu estava aqui pertinho. A versão fala assim, ó, Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer, e você não entregar a ele a minha mensagem, e se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados. Mas você será responsável pela morte dessa pessoa. No entanto, versículo 19: quando você advertir o pecador e ele não se arrepender dos seus pecados, desobediências, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você estará livre dessa culpa. Versículo 20: da mesma forma, quando o homem bom deixa de fazer o que é justo e passar a fazer fazer o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos seus pecados. As boas obras que eles antes fazia não o livrarão do castigo, mas eu pedirei contas a você da vida daquele homem. Mas se você avisar o homem bom para não pecar e ele obedecer, certamente ele viverá, e você também
estará livre dessa culpa. Isso aí é só para você ter um panorama da tua responsabilidade. Marcelo não é novo convertido. Marcelo já tem um bom tempo que ele estava tirando férias, um tempo bom, né, Marcelo? Bem-vindo de volta, mais uma vez. Você e sua esposa, sua família aqui é muito bem-vinda. E às vezes acontece mesmo da gente, a palavra de Deus diz que muitas das vezes a semente cai no meio dos espinhos. E aí, depois ele explica que os espinhos são os afazeres da vida, é trabalho, é família, é casa, é estudo, muita coisa. Diga-se de passagem que esses dias eu me peguei assim. Eu não queria vir para ficar em casa fazendo prateleira, plantando, arrumando, passando, trocando interruptor de lugar. Não queria vir. Muitas das vezes. A gente mudou agora aqui para Claro de Melo, uma casa boa, um espaço bom, mas precisando de muita reforma, precisando de muito reparo. E nem guarda-roupa a gente levou. A gente levou saco, saco e caixote. Saco e caixote. O nosso guarda-roupa, se desmontasse, não dava para montar de novo. Nosso guarda-roupa tinha o quê? A idade das crianças? A idade da Mariana. E aí, assim, eu tinha sentido no meu coração de chamar a igreja para ir lá orar, para abençoar, repreender, expulsar demônio, e tudo que é espécie de... E aí me deu uma vergonha, sabe? Falei, a cama a gente tem que subir pela janela, que tem lance da escada que não passa coisa grande. Quase que a gente também abre mão da cama. Conseguimos subir com geladeira, armário da cozinha, a cama, onde as crianças dormiam, onde a gente morava era a quarta sala, e as crianças dormiam na sala, no sofá-cama, muito confortável, eu adorava dormir lá. E realmente era confortável. Às vezes, assim, tá brincando, mas eu preferia dormir na cama dele do que dormir na nossa cama. Até eu trocar aquela espuma, Bruno? Era colchão, não estava muito bom, mas aí trocar uma espuma e ficou melhor. E aí eu estava com vergonha de chamar a igreja para ir lá com minha casa toda desmontada ainda. Continua. Mas eu falei, não posso. Teve uma semana retrasada, eu briguei com a minha esposa, ficou feio lá o negócio. E o que me incomodou mais foi aquela garota ali. Ela olhou para minha cara e baixou a cabeça, não falou nada. Quando ela briga comigo, eu brigo de volta, eu fico com raiva, porque a palavra de Deus manda fazer isso. E aí ela tem orado, ela tem buscado, ela tem feito algumas coisas aqui junto com a galera da intercessão, o grupo de oração, e ela entendeu que a palavra diz e tem buscado fazer, e ela só olhou para minha cara e baixou a cabeça. Eu estava lavando louça, discutindo com a mãe dela, e aí isso me incomodou. Não é o grito, não é a briga, não é a confusão, é a gente deixar Deus entrar no negócio. E aí quando a gente para de gritar, quando a gente para de reclamar, é a hora que Deus entra. Porque se a gente ficar tentando resolver do nosso jeito, confrontando, enfrentando, não vai. Agora deixa Deus para tu ver se Ele não te pega no olho do furão. No olho do furão. E aí, filho, não tem como você não se render. E aí nessa mesma noite que eu briguei com a minha mulher, eu tive um sonho, uma visão, não sei.
Sei que eu acordei apavorado. Tinha um monte de demônio nos telhados, querendo destruir minha família. E eu queria meter a mão na cara deles, no braço, na força do braço mesmo. Dar-lhe banda, pá, chute, soco. Dar-lhe com a minha tiradeira nos cornos. Tem um saco de bola de podia ainda lá. E aí eu, tipo assim, filho, tu tá com as armas erradas. Amém. Tu tá com as armas erradas, tu não vai arrumar nada. Fazendo do teu jeito, da tua força. Tu não tem moral para enfrentar os caras. E aí eu entendi isso e na visão, no sonho, eu caí de joelho. Quando eu caí de joelho, eu acordei. E aí eu ia acordar ela para orar. E eu, com raiva dela, falei, vou lá ver a Mariana. Aí eu olhei para a Mariana dormindo, eu falei, vou orar sozinho. E aí fui orar. Né, e comecei, né, a voltar para um lugar onde eu nunca devia ter saído. Aleluia, Jesus. Por conta dos espinhos, dos afazeres, né, das coisas do mundo. Né, e aí que está o problema. Porque ninguém cai se tiver na prova. Depois da prova, que vem a bonança, que vem a tranquilidade, que vem o recurso. Fica esperto aí vocês. E depois que vem o recurso, é que a gente entra nas horas de conforto e se acomoda. Ah, tá suave, tá tranquilo. A dispensa vem comida, tá faltando nada, tá tudo certo. Deus está mandando o recurso. E a primeira casa que Deus deu a gente, a única oração que eu fiz para Deus é que Ele não deixasse a gente se acomodar na bênção, porque Ele estava nos abençoando. Deus deu uma casa para a gente sem um tostão no bolso. E Deus fez questão de eu e ela estar desempregados, sem condição de comprovar renda, sem condição de assumir parcela, prestação, sem condição nenhuma de nada. E aí Ele foi. É eu que estou te dando, tá? Não é você que está comprando. Glória a Deus. Porque Ele me conhece, Ele sabe que eu sou. Ele sabe que eu sou orgulhoso. Ele sabe que eu sou egoísta. Né? Ele sabe que eu sou autopiedoso. Ele me conhece. E eu sei, né, das minhas dificuldades. Eu tenho as minhas limitações. Se eu ver alguém usando os meus defeitos, vacilando igual eu fico com raiva da pessoa. Eu fico com raiva da pessoa. Eu falei, caraca, mano. Mas eu não identifico porque eu estou me olhando no espelho. Eu vejo direitinho, Luiz, a pessoa vacilando. Mas quando eu fico com raiva, porque eu vejo a pessoa vacilando, errando, aí sabe o que eu aprendi, Bíblia? A me questionar. Por que isso está me incomodando? Porque isso não é problema meu. Então, quando algo me irrita, quando algo me tira, né, a minha paz, eu preciso me perguntar: por que isso está me incomodando? Por que isso está me incomodando? Por que isso está me incomodando? E aí eu começo a olhar para dentro de mim. E aí eu consigo ver o espelho. Tu está se vendo vacilando. Tu é pior, tu faz pior. Se tu tiver oportunidade, tu faz pior. Mas aí eu entro naquele, como chama aquele negócio que, no modo autopiedade. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Bom, vamos lá para a palavra de Deus. O que Deus fala sobre o coração do homem? Enganoso, perverso, corrupto. Quem o poderá entender? E aí Deus ele continua falando: eu, Chapolin não. O Senhor
esquadrinho os corações. Aleluia. E dou a cada um segundo as suas ações. Eu retribuo segundo as suas ações. Então, filho, se tu está colhendo, Aleluia. de alguma forma você plantou. Porque se você não plantou, tu não vai colher. As coisas vão continuar acontecendo, mas você não vai pegar para você. Aquilo não vai te incomodar. Aquilo não vai te atrapalhar. Então, filho, o que você está colhendo? Eu queria agradecer a Deus, né, pela vida, pela nossa vida, né, cara? Aleluia. Porque a gente está vendo o inimigo se levantar, né, filho? E quando ele se levanta, a única certeza que a gente tem é para cair. Quando ele se levanta é porque a gente está caminhando na direção certa. Aleluia. Quando ele se levanta, tu está incomodando. Quando ele se levanta, você está se posicionando. E ele não quer que você se posicione. Ele não quer que você ore, ele não quer que você busque, ele não quer que você jejue, ele não quer que você descubra quem é você em Deus. Porque se você descobrir quem é você em Deus e o que Deus colocou em você, acabou a farra dele na tua vida. Acabou a brincadeira dele na tua vida. Amém, meu irmão? Agora vamos lá em 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, e a gente vai saltando, tá? Nos versículos. Capítulo 3, no versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, a gente vai ler. Tenha certeza que é a mesma coisa que eu vou dizer aqui, está escrito na tua Bíblia, mas com palavras diferentes, tá? Começa assim: toda honra seja a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada, que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos. E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável na vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura e imaculada, e sem perigo de sofrer alteração ou estragar-se. Então temos algo da parte de Deus especial para nós, que está guardado lá em cima, guardada de um jeito que não perde o valor, não se deteriora, como ele fala aqui. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas juntem tesouro no céu, e lá ninguém toca, ninguém mexe, é teu. E ele vai te conduzir. Versículo 13. Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus voltar. 14. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos seus velhos caminhos, a prática do mal, porque naquele tempo não conhecia nada melhor. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem filhos. O próprio Deus, o Senhor, disse: sejam santos,
pois eu sou santo. Aleluia. Aqui no final do versículo 15, ele fala assim: o Senhor que os convidou para ser filho. Isso é um privilégio. Aleluia. Isso é um privilégio. E às vezes a gente conhece alguém que é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, é uma pessoa íntegra, ela é reta, ela é justa, ela é generosa, e aí ela se casa. E aí você ganha um convite para ir nesse casamento. E aí você se prepara para ir nesse casamento, né, filho? Compra uma bequinha maneira, né? Se não comprar um sapato novo, dá uma graxa, dá uma polida, dá uma, né? Dá uma arrumada. Até a cueca nova a gente bota para ir para a festa de casamento que a gente foi convidado. Da mesma forma a gente tem que fazer com Deus. Ele te convidou. Obrigada, Pai. Presta atenção que é um convite. Quem tem que se arrumar para ir para a festa é tu, beliante. É tu que tem que se ajeitar. É tu que tem que se apresentar de forma decente, de forma adequada, de forma a não passar vergonha no casamento. Porque tem uma passagem aí que fala isso, que o camarada foi com roupas inadequadas para o casamento e foi convidado a se retirar. Vaza, está com a roupa suja. Olha só, isso é só uma alegoria, filho. Está falando da tua vida. Aqui a gente acabou de ler sobre comportamento. No versículo 13 do 1 Pedro capítulo 1, portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus voltar. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos agora dele. Capítulo 2, não, peraí, 23 ainda, versículo 23 do capítulo 1 ainda. Porque vocês foram regenerados, não por meio de uma semente que perece, mas por meio da palavra de Deus, viva e permanente, como dizem as Escrituras. De novo, porque vocês foram regenerados, foram gerados de novo. A gente leu aqui no versículo 3: toda honra seja a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua misericórdia é ilimitada e que nos deu o privilégio de nascer de novo. Nascer de novo, ser regenerado. Você foi gerado outra vez. Ou aquela semente corrupta foi arrancado de você e você foi gerado por uma semente incorruptível. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, por amor de nós, nos regenerou, nos fez nascer de novo. E agora nós temos o privilégio de viver uma nova vida. Aquela vida que nós vivíamos antes, não devemos mais voltar para ela. Não devemos mais viver da maneira como nós vivíamos. E aí eu vou tentar ser mais breve, porque tem muita coisa para falar. A gente tem coisa aberta, Eu vou terminar logo, porque assim, foi muito bom já o que a gente vivenciou hoje aqui. A gente de manhã cedo foi assistir uma ministração de um cara que vai subir. Só que vai subir 2 vezes, né? Não, agora sobe de uma vez só, brincadeira. Né? E a ministração dele falava sobre o cuidado do corpo.
o cuidado do corpo. O cuidado do corpo. E aí ele vem trazendo várias passagens falando sobre a nossa obrigação de cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque se a gente não cuidar, amém? Aleluia, glória a Deus. Porque se a gente não cuidar do nosso corpo da forma como diz as Escrituras, como devemos cuidar, nós podemos abreviar a nossa vida. A gente pode morrer antes da hora. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí vem falando um monte de coisa. Já está na internet, né? Eu vou jogar lá no grupo, lá para a galera que quiser dar uma olhada, né? O link. Pode fazer essa gente. Ah não, tu tá no coisa não. Eu boto. Está no YouTube, se eu não me engano. Já a ministração de hoje. E aí vem falando um monte de coisa. Aí fala sobre alimentação, vem falando sobre exercício, vem falando sobre descanso, né? E aí ele teve o privilégio de conhecer um cara que tinha morrido, né? Eu gosto muito desse menino porque no meio das ministrações dele tem muitas pérolas. E aí muita gente, em muitos lugares que ele ia, falavam: tu conhece fulano, tu conhece fulano, tu conhece fulano. E ele ficou com vontade de conhecer esse pastor. E aí ele foi ministrar no congresso, ele ia abrir o congresso e o fulano ia fechar o congresso. Ele falou: tomara que ele esteja lá. E ele estava. No final da administração, da reunião, no final do congresso, fizeram uma mesa, um banquete para eles se alimentarem. E aí esse camarada, né, esse pastor que ele queria conhecer, botou um pouquinho só de comida. Aí Luciano, com 126 quilos, né, ainda, aí está se cuidando, né? Ele achou que era uma maneira adequada, né, de puxar assunto. Não era aquilo que ele queria falar, mas ele queria entrar e puxar uma conversa, né, para saber por que tanta gente falava dele. E aí, quantos anos você tem? Aí, quando ele me fez essa pergunta, eu comecei a rir. Não era por falar nada, era por ficar quieto. E ele falou a idade dele. Ele: não, eu estou perguntando para você, porque quando eu tinha mais ou menos a tua idade, eu morri. Como assim? Morreu como? Aí ele falou: rapaz, eu jejuava, eu orava, eu buscava, eu ia para a vigília, né? Eu tinha uma vida de oração, mas aí eu não dormia direito, eu não descansava direito, eu não me alimentava direito, né? E aí eu tive falência múltipla dos órgãos. E aí, no momento em que eu morri, eu vi o médico assinando o horário do meu óbito, eu vi o camarada tirando a minha aliança, entregando na mão da minha esposa, eu vi tudo acontecendo. E aí apareceu um camarada de trás, por trás de mim, e eu sabia quem ele era, porque a presença dele é inconfundível. E ele falou para mim: rapaz, você abreviou o tempo que eu tinha para usar você no ministério. E ele nem se atreveu a olhar, porque ele sabia que era Jesus. E aí Jesus fez ele ver o enterro dele. Jesus levou ele no dia seguinte, ali em espírito. E aí as pessoas ficavam se perguntando: pô, ele era uma bênção, por que Deus recolheu ele assim? Por que Jesus permitiu que ele morresse? Ele está vendo aí, cabeção? Além de tu se suicidar, tu está fazendo as pessoas me julgarem pela maneira como tu estava vivendo. O cara subia monte, jejuava pra caramba, orava pra caramba, vigília, bata aqui, bata ali, bata aqui, era uma benção, pastor. Mas não se alimentava direito, não dormia direito, não descansava direito, não fazia nada que ele tinha que fazer da forma correta. Mas era uma bênção. E aí, além do meliante se suicidar,
com que as outras pessoas julguem Jesus. Pô, que Deus é esse? Que matou o sujeito, porque a gente sabe que o poder da morte e da vida está na mão dele. Aleluia. Pô, se o cara era uma bênção, por que? Aí Jesus, ó, vou te dar uma oportunidade. Tu vai voltar. Glória. Aleluia. Mas tu vai sofrer as consequências. Tu vai sofrer um pouco ainda na mão dos médicos. Né? Isso falando com um cara de 126 quilos. Que era o Luciano Subirá. Na época ele ainda tinha, né, esse peso aí. Ele falou que atingiu 150 quilos. Né? Mas aí ele emagreceu, chegou nos 120, ele agora está suave, está tranquilo. E aí se acomodou durante um tempo. E por muitas vezes Deus advertia ele, falava com ele através de outras pessoas. E ele sempre com uma justificativa. Como é que chama? Cadê o Miguel? Uma justificativa plausível, mas inverídica. Não era verdade. Ou era verdade só uma parte. Não era toda a verdade. Era plausível. E ele vinha com um texto bíblico justificar, racionalizar. Né? Tem um meliante que costuma falar aqui pra gente que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Né? E a Márcia trouxe aqui uma coisa aqui na quarta-feira que eu também fiquei muito feliz, porque eu ainda não tinha visto dessa forma. A mulher que foi pega em adultério, ela não se defendeu, ela não se justificou, ela não racionalizou, ela não falou que aqueles caras que, né, me chamaram, eu fui porque me chamaram, porque às vezes a gente fala isso. Não, eu só fui porque me chamou. Eu só tropecei porque tinha uma casca de papel. Né, alguém botou o pé na frente, eu caí. Porque isso é o que a gente costuma fazer. A gente justifica, a gente racionaliza para continuar naquela zona de conforto e não se consertar, e não se arrepender. E a primeira coisa que acontece é a gente entrar na defensiva. Isso é humano, isso é natural, mas o inimigo também usa disso. Quer ver uma coisa que o diabo usa muito? Ele leva muita gente para o inferno? A razão. A razão. Às vezes a pessoa tem razão, e para onde ela vai, Marcelo? Para o inferno, porque ela tem razão. E ela não volta atrás, ela não dá o braço a torcer, ela não se submete, não se rende, e continua brigando. Ok, isso mesmo, eu tenho razão. Vai com Deus. Vai com Deus. Verdade. Né, eu tenho, né, algumas pessoas aqui sabem, né, do chamado que eu tenho. Eu tenho questionado muitas das vezes por que eu faço o que eu faço. Se eu quero fazer só para me mostrar, para aparecer, para me promover, para parecer bom. E tem situações que eu não faço. Teve uma esposa que me pediu ajuda, internamos o esposo dela. Ele não queria ser internado. E ela trouxe ele bêbado para eu levar ele para internar. Ela falou, só assim que ele vai. Eu falei, tá bom. Aí internamos. Não durou muito tempo. E ela foi lá e tirou ele da internação para ele poder assinar um documento para ela pegar empréstimo no contra-cheque dele. Aí, não, mas eu, pastor, eu vou continuar pagando, porque se precisar, né, eu vou levar ele de volta. Beleza. E aí eu já peguei a sério. Aí ela me ligou, pastor, o senhor pode levar? Eu falei, não posso não, filho. Né? Sabe o que ela falou para mim? Mas não é essa a sua obrigação? Ajudar? Eu falei, mas eu não posso. Porque quem tirou ele de lá foi a senhora, então a senhora é que leva ele de volta. Isso é problema seu. A senhora estava precisando de dinheiro, pegou ele, usou ele para ele assinar um documento para a senhora tirar dinheiro, e o dinheiro que a senhora pegou de empréstimo não ajudou em nada.
Ela ficou com raiva de mim. Eu falei, que se dane. Então tem pessoas que sabem quem nós somos e o que fazemos. E quer se aproveitar disso. E eu não fico com nenhum pesar no meu coração, quando Deus não toca no meu coração para eu fazer. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que manipulam, que choram, que contam história. Não direito. Para tirar proveito da gente. Achando que a gente é bobo, achando que a gente não saiu de lá daquela miséria. Manipulação, mentira, conversa fiada. Eles não sabem que a gente estava lá, filho, enganando os outros, pegando dinheiro da vovó, pegando dinheiro da mamãe, pegando dinheiro da mulher, pegando dinheiro do papai. Uma vez meu pai chegou bêbado em casa, cheio de dinheiro, e dormiu, pá, doidão. Aí quando eu tirei a coberta dele, estava cheio de nota de 50, peguei um monte de nota de 50, guardei. Ele bebia, eu usava droga. Estava tudo certo. Né? Nos lugares que eu vou, eu digo que eu mais roubei, roubou a mãe. Então não tem inocente aqui dentro também. Né? Aqui não tem bobo também. Né? E a gente precisa ter esse discernimento das pessoas que precisam ser ajudadas. E aí a mulher levou ele de volta. Deixou ele lá, não demorou muito tempo, foi ela lá pegar de novo para assinar outro documento, porque foi liberado mais um empréstimo. E aí? Pastor, aí eu nem ouvi o áudio. Falei, eu não vou ouvir. Aí o pastor do centro de recuperação falou comigo, tio, fulano de tal está mandando mensagem para mim, pediu para eu falar contigo. Falei, pastor, tá bom? Nem aceita. Porque quem está precisando de tratamento é ela. Ela que precisa de internação. Porque assim, alcoolismo, dependência química, não é uma doença de uma pessoa só, é doença de uma família inteira. E a família inteira, né, precisa de cuidados também. Precisa ser tratada. Só teve uma mãe que eu conversei com ela, lá na porta do local. Né, ela foi lá onde a gente se reunia, a gente não chamava igreja, a gente chamava local de reunião. E aí essa mãe esteve lá. E aí eu dei um panorama para ela da doença. Como é que funciona, como é que não funciona. Tem situações que a gente não pode ajudar. Tem que deixar a pessoa colher aquilo que ela plantou. Porque senão ela não desperta. E aí eu tive uma vez só conversa com essa mãe. Sabe o que ela fez? Juntou os paninhos dela e voltou para a terrinha dela e falou, filho, fica com a casa, agora tu se vira para comer. Esse menino queria me matar. Adivinha onde está esse menino? Eu não sei também o nome do presídio, porque ele não queria mudar de vida. Ele queria parar de usar droga, Marcelo, mas continuar roubando. A cara dele saiu estampada em todos os jornais do Rio de Janeiro. Ele foi fazer um assalto num ônibus. Ele e outro parceiro ainda tinha um menor junto com ele. Aí foram puxar a bolsa de uma menina. E a bolsa, a alça da bolsa prendeu no bagulho da cadeira, no braço da cadeira. Ele achou que a menina estava fazendo um curso, ele deu um tiro na cara da menina e matou a menina. A menina era surda. Foram buscar ele em casa. Pegou cadeia a caraca. Pegou um monte de cadeia. Um monte de cadeia. E o pai desse menino era segurança, ele foi segurança da presidência da República. Ele trabalhou na polícia especial na época da ditadura, se eu não me engano era Lecoq. Ele se tornou delegado. A especialidade dele era achar bandido foragido. O cara era top das galáxias. Né? Ele teve 2 filhos com a esposa. Um dos filhos virou Polícia Federal, o outro entrou para a polícia normal.
E esse menino, que era filho da outra família que ele constituiu, quis ser bandido. Foi a opção que ele fez. Ele optou por isso. Filho, nada mais justo do que ele colher o que ele plantou. Então a palavra de Deus, ela vem falar com a gente sobre o nosso comportamento. 1 Pedro, ainda no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme e parem de falar dos outros por trás. Tua versão dele está diferente, essa versão é muito clara. Versículo 2: sejam como bebês, desejando o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. Versículo 12 do capítulo 2 ainda. Está acabando, gente, eu acho. Tomem cuidado, isso é muito sério, presta muita atenção nisso. Tomem cuidado, versículo 12, com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos. Meu Deus. Porque assim mesmo que eles acusem assim mesmo que eles te acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras que vocês pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda, pelo amor que vocês têm ao Senhor. Versículo 13: obedeçam a todas as leis do governo, sejam as leis do rei como autoridade maior, sejam as que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar todos os que fazem o mal e honrar aqueles que fazem o bem. A palavra de Deus, ela é manual de instrução, ela é advertência, ela é correção, né? E ela vem falando para a gente tomar cuidado com a maneira como a gente se comporta junto dos não salvos. Está entendendo, Marcelo? O nosso comportamento é que vai falar a verdade a nosso respeito, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Como é que está a sua vida? Como é que as pessoas estão vendo você? O que estão falando a teu respeito? É isso que diz a verdade. É o nosso comportamento. Não adianta eu vir aqui pregar, ministrar, orar, dar cambalhota, rabo de arraia, né? Macaquinho, e chegar lá fora, meu comportamento não muda. Continuo com piadinha, continuo com conversinha fiada, continuo parando na esquina. Se ela fosse boa, ela não era torta. Então eu tenho que me afastar disso. Eu tenho que me abster de certas coisas. Eu não posso mais andar nem agir da forma como eu andava e agia antes. Aleluia, Jesus. Né? Porque eles falam mal da gente. E falam. Mas isso não é problema nosso, é problema deles. Agora o problema vai começar a ser quando isso começar a te incomodar. Porque se te incomodar, é porque estão falando a verdade. Porque isso, se não te incomodar, filho, então fica tranquilo. Porque Deus, ele faz o quê? Ele te dá a paz que excede a todo entendimento. Você tem a garantia de que você está tranquilo. Você está em paz, cara. Pô, esses caras, a gente está falando um monte de besteira deles, e às vezes até caluniando, e tu está em paz. Você, eu sei o Deus que eu sirvo, filho. Eu não preciso abrir a boca para me defender, porque a palavra de Deus me orienta a ficar quieto. Né, mamãe? E é quando você fica quieto, você
Deixa Deus entrar na questão. Porque se tu não fica quieto, se tu vai tomar satisfação, tu vai cair na bolacha, Deus ia lá, na hora que eu ia entrar para resolver, não vai. Aí, qual vai ser o resultado? Vai ser bom? Não. Porque a palavra de Deus diz isso, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então fica quieto, deixa a raiva passar. Aleluia. Mas deixa ela passar. Não pega, não fica. Não rumina. Não fica com ódio, com rancor, com ressentimento. Deixa passar. Porque vai passar. Aleluia. Isso é uma máxima. Filho, vai passar. Eu creio. Está passando dificuldade? Vai passar. Vai passar. Aleluia. Está Aleluia. tranquilo, está suave? Filho, vai passar. Fica esperto, porque vai passar. Aleluia. Vamos lá no versículo 4 para a gente fechar. Só tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 versículos. Está acabando, sério. Tá acabando. Capítulo 4, versículo 10. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais. Que privilégio, meu irmão. Amém? Chegamos aí? Adoro essa versão. Fala assim, ó. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo uns aos outros as muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Aleluia. Se você é chamado para ajudar os outros, faça com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Então presta muita atenção nesse final, porque você fazendo aquilo que Deus mandou, sendo obediente, ajudando um ao outro, o que ele diz aqui no final? A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Porque às vezes o meliante quer fazer para tomar glória para si, para querer parecer para os outros que é bom, para tomar tapinha nas costas. Pô, tu me ajudou pra caraca, pô, tu é um cara legal. Filha, aquela oração você fez por mim, me ajudou tanto. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque se você entra nessa zona aí, o que você faz? Você tira a glória de Deus. E Ele fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, Jesus. Você foi usado, jumentinho. Obrigada. Porque quando Deus parar de te usar, jumentinho, você vai voltar de novo preso lá para bater até lá. Se Deus parar de usar, você vai ficar de novo amarrado lá, preso no mundo. Glorifica a Deus por ter sido usado, por ter sido chamado, por ter sido escolhido, por ter sido eleito, por ter sido Aleluia. comprado pelo sangue dele. Porque merecimento a gente não tem nenhum. É verdade. Amém, meu irmão? Aleluia. E às vezes eu estou olhando e às vezes eu vejo assim, caraca, mano. Porque isso é perigoso. Você obedecer a Deus, está tudo bonitinho, tudo certinho. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Às vezes tu faz umas coisas legais. Glória a Deus por isso. É Deus na minha vida. Porque eu, falando de mim, egoísta do jeito que eu sou, eu não gosto de repartir, eu não gosto de dividir, eu não gosto de fazer favor, eu não gosto de muita coisa. Eu não gosto. E eu me pego fazendo. Falei, pai, só tu mesmo. Amém. E eu vou falar um bagulho para vocês. Eu não sei falar. Eu sei falar, meu irmão. Mas quando é para Deus, flui. A Aleluia. coisa flui, Marcelo. Quando é para Deus, a coisa flui. Deus vem trazendo capítulo, versículo, contexto, né? Texto, significado do texto. Aleluia. Já está tirando atenção. Vai acabar já. Tá? Aleluia.
Então, quando é para Deus, Ele vem te dando aquilo que você precisa para fazer aquilo que Ele quer. É dele, por Ele e para Ele. Todas as coisas. Amém, meu irmão? Aleluia. Qual versículo que eu parei? Parei no versículo... Não, capítulo 4. Versículo 12 agora. Eu li o 11 e vou ver o 12 agora. Queridos amigos. Fica ligado, Márcio. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Pois não é causa estranha, nem fora do comum, o que lhes vai acontecer. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois as provações virão. Não, as provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo, pois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória, quando ela for manifestada. Aleluia. Versículo 14. Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo. Presta atenção. Presta muita atenção. Alegrem-se ao serem insultados pelo nome de Cristo. Porque se você for insultado pelo teu mau comportamento, isso é mérito teu. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus, ela é advertência, ela é correção, ela vem te dando um panorama daquilo que você precisa. Melhorar o teu comportamento. Aleluia. Então, se você está sendo insultado por causa do nome de Jesus, né? Quer ser insultado pelo nome de Jesus? Crente bobão, olha lá, o cara andava de fuzil, agora está ali, né? Está com cara de bobo. E é para ser bobo mesmo. Não é para se vingar, não é para ficar de conversa fiada. É para parecer bobo mesmo. É para ficar quietinho mesmo, não é para se vangloriar de nada, não. Não é para fazer apologia, porque Deus te livrou, não. Foi Ele que te livrou. Merece? Não. Então fica quieto, obrigado. Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo. Depois, quando isso acontecer, lembre-se de que vocês que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por causa de cometer assassinato, ou roubar, ou por causa de desordem, ou por se intrometerem em negócio dos outros. Amém? Eu vou ler de novo, porque eu achei isso muito forte. Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo, pois quando isso acontecer, lembrem-se de que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15. Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, ou roubar, ou causar desordem, ou por se intrometer em negócio dos outros. Meu Deus, Jesus. Mas não há vergonha nenhuma sofrer por seguir a Cristo. Deem graças a Deus pelo privilégio de estarem na família de Deus. Aleluia. E serem chamados pelo seu nome maravilhoso. Porque a hora do julgamento chegou e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós, que somos salvos, devemos ser julgados, qual será o destino que aguarda aqueles que nunca obedeceram ao Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se o justo se salva com dificuldade, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, se você estiver sofrendo segundo a vontade divina, continue a fazer o que é direito. Entretanto, entreguem-se aos cuidados do fiel Criador, pois Ele sempre cumpre as suas promessas. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu?
Filipenses. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel.